negócio. Eu acho isso um absurdo. O que é um absurdo? Você não fala absurdo. É absurdo. É o que as pessoas ficam zoando a Marina, que ela falava, isso é um absurdo, ela ficava assim, a gente ficava zoando. Entendi. Não, mas o sotaque seu não é de carioca, é de paulista. Não, mas é que a gente zoa ela e ela fala assim. Então, aí, eu acho um absurdo a galera do... Quer dizer, eu acho um absurdo porque eu sou de esquerda, então é óbvio que eu vou achar um absurdo que um centro acadêmico ou qualquer movimento estudantil seja de direita, mas é questão de ideologia, né? Então, assim, ideologia é ideologia, né? É óbvio que as pessoas não vão ter sempre a minha ideologia, e centro acadêmico é representação dos estudantes. Então, aqui está claro que como centro acadêmico, aqui é patrocinado pela, não sei como pronuncia isso. Massey Ferguson. Massey Ferguson. E aí tem o trator e a cana queimada. Como símbolo do centro acadêmico. Como símbolo. Mas isso aí é do centro acadêmico ou é da chapa que venceu? Explica pra mim. Ué, o centro acadêmico é sempre a chapa que vence. Mas aí cada chapa tem um símbolo diferente? Cada centro acadêmico coloca do jeito que quer. Eu não sei quanto aqui na UNB, mas eu acho que deve ser assim, né? Pelo menos na minha faculdade é assim, então e provavelmente na sua faculdade outras... como que é o símbolo? É uma árvore com os frutos, é o símbolo da agronomia e chama Primavera, que é a introdutora da agroecologia no Brasil. Só que é extremamente incoerente, porque eles falam que eles querem propor a união da agroecologia com o agronegócio. Quando a pessoa fala assim, você já sabe que eles são do agronegócio, porque não existe isso. Não existe. Será mesmo que não existe? É assim, óbvio que não tem como da noite para o dia o país virar, tudo vai ser agroecologia e pronto. Não tem como. Realmente é uma transição que leva muitos anos, não se pode do nada parar de usar agrotóxico e pronto. É uma transição que vai demorar muito tempo. Se eles querem dizer que a união entre a agroecologia e o agronegócio é essa transição para chegar até a agroecologia futuramente, aí tudo bem. Só que como a gente conhece as pessoas que fazem parte daquela chapa e a gente sabe que elas são completamente contra o agronegócio, porque elas chamam... Contra o negócio? Não, contra a agroecologia, porque eles falam que quem é a favor da agroecologia é Haribu. Haribu lá significa bicho grilo, entendeu? Então eles tratam tudo que é ecológico, tudo que se preocupa com a natureza, como bicho grilo. E alguém que trata algo, preservação da natureza, como ser bicho grilo, você já sabe que essa pessoa não leva a sério, né? Eu não encaro como essa pessoa está levando a sério. Então, pra mim, vindo deles, é uma bobagem. E eu acho que é uma ofensa para a Primavera eles colocarem esse nome na chapa, sabe? E quem ainda deu nome na chapa não foi nem eles, porque eles nem sabem direito quem é a Primavera. Se você pergunta, eles não sabem falar quem é. É a própria chapa deles. Quem deu foi o coordenador do curso, que é um cara que é extremamente contra a agroecologia. Agora me fala, por que ele fez isso? Estratégia de marketing. Estratégia de marketing, porque ele sabe que lá tem bastante gente da agroecologia e vai dar uma puxada. Só que idiota, porque todo mundo que é a favor da agroecologia votou na gente, apesar da gente ter perdido a chapa, ter perdido a eleição, porque nós fomos honestos. Mas agora a gente também não quer mais saber de centro acadêmico não faz nada, a gente na FEAB faz muito mais, então pronto, vamos concentrar só na FEAB e pronto. De repente me lembro do verde, da cor verde a mais verde que existe. A cor mais alegre, a cor mais triste, o verde que vestes, o verde que vestiste. No dia em que te vi, no dia em que me viste, de repente vendi os meus filhos a uma família americana. Eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa e a grama é bacana. Só assim eles podem voltar e pegar um sol em Copacabana. E pegar um sol em Copacabana. E pegar um sol. Que tá na sua camiseta? Esse aqui é do Peru, que eu fui pra lá. Você foi pro Peru, legal. Vem cá, você tem os olhos puxadinhos, por quê? Eu acho que descendência indígena que eu tenho um pouco, da parte da minha mãe. Da mãe da minha mãe, né? Minha avó. Ok.
Ok. Explica para você qual é o seu envolvimento no movimento estudantil. Tá, precisa falar diretamente para a câmera? Não, olha para mim, ao invés de olhar para a câmera. Tá. Não, então, eu entrei na UNB em 2010, segundo semestre de 2010. Aí eu já tinha passado o congresso, né? Eu não tinha participado. Aí tinha que esperar o outro ano para ir, né? Mas aí, quando eu entrei já de cara, me falaram do congresso, eu fiquei interessado em ir. Ia ser em Cuiabá o congresso. E aí eu queria conhecer gente de outros locais. Congresso do quê? É o Congresso Brasileiro de Estudantes de Engenharia Florestal. E aí eu, enfim, passei primeiro ano, o ano de calouro mesmo, né? De aproveitar a universidade, que tem, as festas, né? E aí eu não me envolvi muito com o movimento estudantil. Teve um encontro regional dos estudantes de engenharia florestal, que era da ABF, né? E aí eu participei aqui em Brasília, foi no começo de 2011. E aí eu comecei a me envolver um pouco mais com o tema da agroecologia e dos movimentos e tal. Só que aí que eu me envolvi mesmo foi quando eu fui para o congresso em Cuiabá. Foi no meio de 2011, em julho. Aí fui para lá e voltei com a peixe de construir o congresso aqui. Eu não tinha entrado ainda, né? Eu entrei, não, bora, vamos construir isso aí. E aí eu comecei a me envolver, eu fiz o WAVE, que é o estágio interdisciplinar de vivência, que a gente constrói no Brasil inteiro, que é uma vivência, faz uma formação política e uma vivência nos assentamentos, quilombolas, indígenas. E aí eu fui lá para o sul fazer, lá em Santa Maria. Aí eu fiz foi em fevereiro de 2012. Aí eu fiz esse estágio, aí eu voltei muito animado, estágio, né? Quer dizer que é um estágio oficial? Como é não, que é? Explica melhor. É que não é estágio, né? Comum, assim, tal. É uma experiência interdisciplinar? É uma experiência interdisciplinar, extracurricular de formação política e formação de debates mesmo, assim, que tem a ver com a questão agrária, com agroecologia, com... Por que você fala formação política? Que é um processo de formação, tem um conteúdo político definido, assim, é uma... Então, quem que organiza isso? É a instituição universitária ou o movimento estudantil? Não, o movimento estudantil, são os estudantes que organizam para os estudantes. Tem um apoio da universidade, geralmente, né, mas quem constrói são os estudantes. Então era o DCE, por exemplo, lá de Santa Maria, que organizava, a ABF, que é a executiva da Florestal, a FEAB, que é a executiva da Agronomia, e alguns outros grupos também, que organizavam lá. E no Brasil também tem o Levante, que organiza também, tem outros grupos. O Levante? O que é o Levante? Explica. O Levante é o Levante Popular da Juventude, que é um movimento social da juventude, e que também nasceu faz parte desse dessa campo, vivência. Nasceu desse campo dos movimentos sociais populares e desse campo popular da esquerda, né? Então, mas aí eu vou fazer uma pergunta, porque o movimento estudantil, né? Usa a expressão movimento popular. Então, qual a relação com o popular propriamente dito? É a relação com os movimentos populares e a relação com o diálogo com essa classe trabalhadora que está na universidade e de incorporar essas pessoas como sujeitos políticos de ação. Então, acho que é isso, assim, porque tem muito movimento estudantil, um perfil meio pequeno burguês, né? Então, existem movimentos que acabam tendo mais esse perfil e outros que têm uma preocupação maior de incorporar esses sujeitos políticos da classe mesmo como ativos, sabe? Entendi. Eu acho que tem isso. Desse setor popular da esquerda, assim, eu digo. E como foi que você escolheu esse curso, Engenharia Florestal? Por quê? Até hoje eu não sei muito bem, porque eu prestei 3 vestibulares para arquitetura e cheguei a fazer a prova específica de desenho, eu passei, só não conseguia passar no vestibular. Até porque, para mim, eu não tenho facilidade com esse tipo de conhecimento que o vestibular cobra, que é conhecimento mastigado ali de decorar e tal. Tanto que você não tem familiaridade? Não, tenho dificuldade com isso. Eu prefiro, por exemplo, a prova do Enem, que é muito mais
Você pensar, ler, interpretar e tal. E pra pensamento criativo também. Pra mim, minha inteligência funciona dessa forma, assim, não como decorar, eu tenho extrema dificuldade com isso. Então, eu não conseguia nota boa no vestibular, assim, estudava. Eu não conseguia a nota de corte, aqui na arquitetura é muito alta e tal. E aí um dos motivos também foi eu fui precisar passar no vestibular. Pressão familiar um pouco assim, já tinha saído da escola e tal. Fazendo cursinho para passar, para não ter que pagar faculdade particular e tal. Então, acabou que eu fui ver outros cursos que tinham nota de corte menor. E também foi um período que eu parei de estudar no cursinho, fui estudar por conta própria. E fui repensar minha vida, assim, o que eu queria, se eu realmente queria aquilo da arquitetura, se eu queria trabalhar num escritório fechado, trabalhando para os... não utilizava esse termo de burguês na época, mas trabalhando para os ricos aqui de Brasília, fazendo casa para os ricos daqui, ou se eu queria outra coisa da minha vida. Então, aí eu pensei em mudar o rumo, assim. Aí eu pensei na Florestal pela minha ligação com o que eu sempre tive mais com a natureza, assim, e não querer trabalhar dentro de um escritório, querer trabalhar para fora, assim, disso, e viajar e conhecer o mundo, assim, e tal. E aí eu pensei que talvez poderia ser uma oportunidade fazer engenharia florestal. Não conhecia muito do curso, nem sabia do lado do monocultivo do eucalipto, dos plantios e tal, que essa era a atribuição. Então, a sua primeira ideia de engenharia florestal era relativa à floresta mesmo, né? A floresta, a trabalhar com não a floresta. Plantação de eucalipto. Não, mas a maioria das pessoas que escolhem, né, não é bem assim. esse perfil. É bem esse perfil. Quando a gente tem, inclusive, quase todo ano eu participo da roda de apresentação dos calouros e tal. Sempre quando eu falo, por que você escolheu a florestal? E o motivo é, eu quero salvar o mundo, eu quero trabalhar com a floresta. Esse tipo de motivos, assim, né? Aí você pega o pessoal nos últimos semestres do curso, eles, eu quero plantar eucalipto para ganhar dinheiro. Aí, mudou completamente. Já não é salvar a floresta, mas ganhar dinheiro. Aliás, ganhar dinheiro não é problema, não. O problema não é o dinheiro. O problema é a lógica empresarial e mercadológica disso, né, da natureza. E mesmo a lógica empresarial e mercadológica não precisa ser necessariamente com base no eucalipto. Né? Também não. Tem consultoria ambiental, Por que não tem áreas... plantar espécimes nativos que são até mais rentáveis do que eucalipto, etc, para 1000 outras utilidades que não sejam, por exemplo, só lenha, né? Então, quer dizer, essa coisa do Brasil ter mais de 3.000 espécies de árvores é uma riqueza comparável em relação às florestas temperadas que nos dá um valor agregado a mais. Então, repensar o econômico no agronegócio é um desafio, né? Porque não é uma luta contra o negócio agrícola. Eu falava falando disso para minha filha. Esse país já nasceu com um projeto de agronegócio, que foi a cana-de-açúcar, né? Mas não se sabia aproveitar essa riqueza imensa da floresta atlântica, que é onde você pode encontrar novos fármacos, novas fontes de alimentação, novas fibras, novas matérias-primas para a indústria. Toda uma área a ser desenvolvida, mesmo na engenharia florestal. Sim. Então, não é que a gente deve ser contra o negócio. Afinal, a ideia de socialismo não é contra o negócio. É contra a socialização do negócio, né? Para toda a sociedade. Toda a sociedade produz e tem direito a ter parte dessa riqueza que ela mesma produz. Então, é repensar tudo. As relações sociais e as relações sociais com a natureza. Não é só colocar o agronegócio de um lado e o ecológico do outro, né? Porque esse é o nosso desafio no século XXI. Aliás, eu andei pensando assim, talvez seja melhor que queimem a madeira do eucalipto do que a Mata Atlântica, né? Então, encontrar formas que você não precisa erradicar o eucalipto desse país. Muito melhor você usar para fazer papel eucalipto, mas a madeira nobre que é a nossa, você reservar mais espaço para ela. Tem esse debate bem grande na florestal, na verdade. Mas o negócio é que
muito se usa uma desculpa de que o eucalipto é para produzir o papel e tira a pressão da floresta natural, só que tem uma pesquisa, alguns dados também. Tem a questão do monocultivo também, né? E tem a questão do produto que é produzido com esse monocultivo. Então, é muita pasta celulósica e a gente produz pouco papel, exporta a pasta celulósica e importa o papel produzido. Então, não tem valor agregado nessa produção. Então, esse é um dos problemas também. Porque a gente sempre está condenado na área para mostrar elementos que eu, por exemplo, como historiador, não sei, né? Agora, não parto do princípio dogmático de ser contra. Não, vamos repensar. Não, eu também acho. Vamos problematizar. Eu acho que é bem isso, assim, a gente tem que saber pesquisar a fundo e entender o problema para poder falar melhor, assim, não as simplesmente se Mas colocar dúvida. contra E os professores? Disso que você acabou de falar, do eucalipto. Quando você fala isso para eles, ou para os alunos que são a favor disso, o que eles dizem? do valor agregado, eles rebolam assim e não, sabe? Porque assim, é fácil para eles rebater quando é uma crítica um pouco vazia, assim. Tipo, não, sou contrário totalmente ao eucalipto e ao monocultivo. O eucalipto tem um termo até que é bem forte que os movimentos usam, né, que é o deserto verde, né? E aí, esse termo eu não utilizo porque eu acho que não dialoga, entendeu? Tem um estudante de engenharia florestal ali que vive uma realidade que os professores estão falando para ele todo dia que o eucalipto é bom, né? E você chega para ele falando que aquilo é um deserto verde, você não consegue dialogar com aquele Ele cria uma barreira imediata, né? Cria uma barreira e aí eu tento dialogar de outra forma, assim, colocar o porquê, alguns motivos, inclusive dentro da própria lógica capitalista que não são, que o próprio eucalipto não é um produto que, sabe, que mais rentável, que tem um fim nobre, que tem valor agregado e tal. Então eu coloco isso primeiro esses sabia, motivos. Na verdade eu não conheço. Tem outras questões também, por exemplo, 80% do papel utilizado, isso é uma pesquisa lá dos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos 80% do papel produzido era para publicidade e marketing. Então panfleto é para cartaz, é para isso e aquilo, né? Para outdoor. Então, assim, para que fim é esse papel também? Ou para fazer jornal, que é uma coisa que eu questiono bastante, né? Jornal, que desperdício de florestas. Folha de São Paulo, por exemplo, que tanto fala, que tanto defendeu Marina só para espezinhar o governo Lula e Dilma, mas olha que desperdício. Você, por dia, publicar não sei quantos mil exemplares de papel que vão ser jogados no lixo. E para cada edição de jornal, quantas árvores, isso é uma quantificação que vocês poderiam fazer, quantas árvores foram derrubadas para um jornal que vai ser jogado no lixo. E um jornal que fala que defende a economia sustentável, né? Que é a coisa entre aspas que a gente... É sustentável continuar desmatando floresta para produzir jornal e revistas? Mas mesmo essa parcela no mundo da utilização internet, por exemplo, você não precisa usar mais o papel para ter notícia. É interessante a questão da internet e de utilizar tablet, o celular, o computador, assim. Só que mesmo dentro da produção de papel, essa parcela de jornal, de livro e de informação não é muito grande, assim. Se fosse, sabe, até... Porque para livro exemplo, biblioteca, eu acho que ele continua sendo válido, mas para jornal que você joga fora descartável, tem que ser questionado, sim. É porque a maioria é utilizado justamente para publicidade, outdoor, para panfleto, para divulgação de, sei lá, uma pizzaria, enfim, tudo. Isso eu não sabia. Isso aí é a maioria da produção. Então isso é uma coisa que dialoga com o estudante, quando a gente vai falar os motivos para que serve essa produção de papel. Você acha que essa argumentação convence mais? Convence mais, acho que convence. Eu acho que como sociedade a gente tem que colocar isso em discussão mesmo. Eu estou escrevendo minha monografia agora, porque mesmo estando trancado esse período só para militância, eu estou também aproveitando para coletar informações e escrever minha monografia. Eu estou vendo justamente, questionando o que é o setor florestal hoje, que é o que a gente trabalha, né? Na questão produtiva, pelo menos, tem a parte do setor público, que a gente trabalha com conservação, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio, só que tem a parte de consultoria, a parte mais
profissional liberal, né? Só que também tem a parte que é a parte que os professores empurram pra gente, que é você vai sair daqui da universidade e vai trabalhar no setor florestal, nas empresas desse setor. Então, eu faço uma análise crítica sobre esse setor e como ele, na verdade, não tem contribuído para um desenvolvimento real do país, mas sim por uma reprodução de um sistema produtivo que não tem valor agregado e que depende muito das relações de exportação e não de desenvolvimento interno do país. Então, já que se fala tanto hoje em dia de sustentável, é sustentável esse setor? Então, tem não, sustentabilidade? Tem uma diferença desse setor florestal com o setor tradicional do agronegócio, setor latifundiário, setor escravista, setor da soja, da cana. Existe uma diferença, não dá para falar que é a mesma coisa também. Como diria o Aécio Neves, estaria sendo leviano. Brincadeira, mas assim, existe uma diferença, porque esse setor florestal, ele pelo menos finge obedecer à legislação ambiental, assim. De certa forma cumpre, então ele deixa uma parcela, enfim, não deixa de ser... A minha crítica ao monocultivo enorme lá e tal, mas eles, por exemplo, dentro do que está na legislação, pelo menos legalista, eles são assim. De preservar o que está escrito na legislação, né? Até para fazer o marketing verde deles, de que o produto obedece às legislações. No caso, você falou então existe uma diferença desse setor agronegócio tradicional com o setor florestal. Então, só que esse setor florestal, para mim, vendo de uma forma mais macro, assim, ele não é sustentável, né? Então, você falou de empresas. Pode citar o nome de algumas delas? A Suzano, a Monsanto agora também está dentro do negócio. Só com outro nome de empresa, de floresta também. Aracruz Celulose, que agora é a Fibra, entre outras aí também, menores. A Vale está nessa... A Vale também tem, só que a Vale é mais da parte da mineração, assim. Tem engenheiros florestais, mas não trabalha com monocultivo do eucalipto. Tem a outra que é a Fibra, agora eu não me lembro muito bem. Tem a Veracel. E tem a Votorantim também, que a Votorantim é produtora de aço, então produz eucalipto, na verdade, para o carvão vegetal para fazer a queima e fazer a produção do aço, né? Então, isso lá é mais em Minas Gerais, né? Tem várias empresas aí dentro desse setor, né? De repente me lembro do verde, da cor verde, a mais verde que existe. A cor mais alegre, a cor mais triste. O verde que vestes, o verde que a galera estuda, tipo, esse meu amigo fala que ele estuda tudo que eu vou ter que estudar também. Não é muito diferente. Vai ter que estudar agrotóxico também, vai ter que estudar essas coisas. A única diferença é que os professores são um pouquinho diferentes. Só que nem tão diferente assim também, porque não necessariamente a pessoa vai... não sei, é muito complicado. Ele disse que foi uma graduação meio fraca, assim, sabe? Não foi uma coisa que ele esperava, não. Mas tá feliz. Essa é a questão que você está falando dos dois cursos, né? Separar. A agroecologia de agronomia, né? Na verdade, uma só, não deveria ser uma só isso. E aí existe a FEAB, e aí a galera da agroecologia no CONEA, né? Ele tá falando que ele foi no outro CONEA, eu não fui porque eu tava em Manaus. Onde foi mesmo? Foi Paraná? Em Curitiba. O que é CONEA? Pode falar melhor. É o Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia. E aí eles acontecem... Todo ano que acontece? Uma vez por ano, e é sempre no meio do ano. Mas eu ainda não tenho muita ideia do que é o CONEA, assim. Eu tinha uma ideia de que ele poderia ser meio coxinha, assim, sabe? Só que aí eu fui no seminário de construção e fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, que alívio, não acredito. E a proposta desse próximo CONEA que vai vir, eu gostei muito dela, assim, eu achei sensacional. Porque eles estão querendo realmente atrair todos os estudantes de agronomia para lá ser discutido. Porque se você já coloca uma cara de agroecologia, assim, no congresso, aí quem já sabe, quem já não gosta da agroecologia acaba não indo. Só que quem não gosta, eu converso com as pessoas da minha faculdade, e aí várias pessoas, quando eu falo de agroecologia, eles, não dá, não produz muito, não dá dinheiro, falam coisas assim. E aí eu pergunto assim pra eles, mas
Vocês já viram algum documentário sobre? Ou já leram algum livro? Não, nunca. Então, com base em que você está falando isso, sabe? Com base em que você ouve falar por aí, algum professor te disse, mas e aí? Você pega o que você ouviu de alguém como verdade suprema? E aí você fica reproduzindo isso, sabe? Então, a ideia desse próximo CONEA é isso, atrair essas pessoas que acham que conhecem, porque ouvem as pessoas falarem e não vão atrás, né? E pra lá elas terem um conhecimento maior, né? Do que são esses dois lados da agronomia. É a questão da abordagem, né? É o que eu tava falando, assim, a forma como você aborda as pessoas. Eu não posso chegar e abordar os estudantes de florestal também falando contra o eucalipto de cara, assim, porque não vou conseguir atrair esses estudantes para depois ouvir as informações do porquê que a gente fala essas Vocês têm coisas. estratégias políticas de comunicação? De comunicação, de trabalho de base. Isso acontece no que você chama de formação, é isso? Na formação política, no processo de formação, que não é só Na praxis, né? Da praxis, acho que é bem isso, assim, do cotidiano da luta e da Vocês usam alguns da conceitos, organização. um deles é esse de como é que é mesmo, construção? Quando você vai construir, como é que é mesmo que chama? Seminário de construção. Seminário de construção. O outro é de vivência, né? Eu gosto, sabe? Porque isso tem muito a ver com a pedagogia paulo-freireana. A gente aplica esse método de educação popular, né? Dentro dos espaços, A ideia do WAVE é a ideia de educação popular mesmo. Assim. Eu acho que seria mais legal você falar mais sobre o WAVE. O WAVE? O WAVE, eu fiz o WAVE no Rio Grande do Sul, aí no outro ano, em 2012 eu fiz o WAVE. Você é viajado, hein, cara? Um pouco. Isso também é uma vantagem do estudante hoje, hein? Que a gente tem Muito esse legal apoio, isso, né? de ter essa visão de país. Muito importante isso. Acho que eu conheci quase todo o Brasil por causa do movimento estudantil. Então, aí, por exemplo, se você fosse trabalhar com o IBAMA, o ICMBio, ou sei lá o que, nunca se sabe do futuro, né? Você tem uma visão de país que é necessária. Eu acho que tem que quebrar esse regionalismo e o provincianismo. Acho que São Paulo perde muito por isso. Ele acha que é autossuficiente em tudo. Mas acho que em qualquer muito lugar, ruim para o paulista. Como a minha filha é paulista, ela está pelo Enem, né, tendo essa experiência nacional maior, porque está estudando na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu acho que São Paulo precisa entrar nesse circuito nacional, sabe? E não ficar fechado. Mas Brasília também tem muito disso. Assim. Tem disso, você acha? Dentro da Florestal mesmo, assim, muita gente que entra, aí quer tirar nota só nas matérias, acho que isso vai formar um profissional de verdade que não forma, não tem vivência nem de estágio, nem de, sabe? Ou se tranca dentro de um laboratório desde o segundo semestre até o último e fica só fazendo isso. E tem laboratórios aqui de Florestal? Tem da Florestal não. A gente é bem precário de situação material das estruturas. Vocês pesquisam o bioma cerrado? Tem pesquisa principalmente da UNB Cerrado aqui, que é como se fosse um setor aqui da UNB. E aí envolve não só floresteiro, né, mas envolve gente da agronomia também, gente da biologia, gente das ciências ambientais, antropologia, enfim, é uma equipe, né, que pesquisa o bioma cerrado? Que pesquisa o bioma cerrado, as iniciativas de conservação. De comunidades tradicionais, de comunidades também. Dentro desse UNB Cerrado tem essas oportunidades aí. Dentro da Florestal é mais difícil você encontrar essas. É inclusive engraçado, porque aqui o foco é pro eucalipto, sendo que não tem nem produção de eucalipto aqui no DF, assim. Não tem espaço para isso aqui, para grandes áreas de monocultivo. Então, você se forma aqui sabendo eucalipto, só que a maioria dos profissionais da Florestal vão depois prestar um concurso para ICMBio, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, Secretaria do Meio Ambiente do DF, etc. E você não sabe trabalhar com a conservação, você não sabe trabalhar com um ArcGIS, geoprocessamento, porque você só vê biodiversidade, enfim, você só vê eucalipto para... E nem para questão profissional, para questão de mercado, esse curso que tem o perfil hoje atende. Isso é a mesma coisa da agronomia, porque aqui você não vai... Você pode estudar o monocultivo da cana, da soja aqui, mas você não vai trabalhar com isso, a não ser que você vá para fora. Estado de Goiás, tudo bem, mas aí você tem que ir para fora do DF, né? Então...
Você acha que tem que repensar esse currículo como estudante? Com certeza, tem que repensar. E essa é uma das nossas propostas. Essa universidade precisa pensar. Sim. Sim, a universidade como estrutura institucional, né? No Brasil inteiro, não só aqui. Toda a área. Né? A gente tem proposta especialmente essa que já nasceu voltada para o novo, né? Para a ousadia, no espírito do Darcy Ribeiro. Esse espírito tem que ser resgatado. Isso aqui o UNB perdeu completamente. Perdeu completamente o projeto do Darcy Ribeiro aqui. O espaço, a UNB como um espaço de convivência, de troca com a comunidade, a UNB como um espaço sem muros, né, que não tem muros, não tem um portão de acesso para a UNB. Tem várias vias de acesso, não tem muros. Essa ideia, não tem guaritas, porque a Unicamp tem. Essa ideia que é material, mas também é subjetiva, não existe mais na universidade, sabe? Da integração dos conhecimentos interdisciplinar. Esse espaço que a gente está aqui, que é o ICC, que deveria ser um espaço dessa integração de conhecimento, na verdade é um espaço inicial, onde o estudante tem algumas matérias iniciais, mas depois vai cada um para o seu canto, para o seu departamento. Departamento de ciência... Isso é a obra da ditadura. Isso aí é. A departamentalização é uma obra... Foi a obra da ditadura que permanece de pé. Eu acho que isso tem que... Permanece e vai... Até que o movimento estudantil coloque na sua agenda e comece a água dura em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Até que fura esse bloqueio, porque não dá para pensar o século XXI nesses moldes mais, não. Sim. Ok. Mas você fugiu do assunto do Wave. Wave parece aquelas festas raves? Não, bem diferente. Então o que é isso? Wave Nova Era. É um espaço que tem geralmente assim, uns 20 dias. É um espaço que dura 20 dias, é um espaço de imersão. Então, eu gostaria de saber mais sobre o que é Wave. É um estágio? Então, é um estágio interdisciplinar de vivência. Não vou entrar muito nos detalhes históricos, né? Então, mas foi criado pelos estudantes de agronomia na década de 80, em Dourados, se não me engano, foi o primeiro estágio de vivência, mas não era interdisciplinar, né? Tinha um aspecto mais técnico e político da vivência dos agrônomos nas áreas de assentamento rural e etc. De repente me lembro do verde, da cor verde a mais verde que existe. A cor mais alegre, a cor mais triste. O verde que vestes, o verde que vestiste. No dia em que te vi, no dia em que me viste. De repente vendi os meus filhos a uma família americana. Eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa e a grama é bacana. Só assim eles podem voltar e pegar um sol em Copacabana. E pegar um sol em Copacabana. E pegar um sol. Não, essa ideia da viagem, eu fui participar no Peru da Cúpula dos Povos, né, na Cumbre de los Pueblos, que ia acontecer lá, paralelo ao evento oficial da COP20 da ONU. E o que é essa Cúpula dos Povos? Então a cúpula, a COP20, explicar também a COP20 porque nem todo mundo sabe, né, é a Conferência de Mudanças Climáticas da ONU. Já é a 20ª edição, né, por isso que é a 20. Que a gente já previa que não ia ter muitos acordos que iam sair de lá. A principal reunião mesmo ia ser a COP21, que ia ser em Paris, vai ser ano que vem. E essa COP20 era mais para amarrar alguns acordos ali entre os países, os empresários e tudo mais, sobre as questões da mudança climática, mas dentro da perspectiva do capitalismo verde, da mercantilização da natureza e tal. Aquela coisa do neoliberalismo ecológico. Né? Exatamente isso, do crédito de carbono, etc. Então, a ideia da Cúpula dos Povos era para preencher um espaço que essa COP20 não iria proporcionar, que era um espaço de articulação, de dar voz aos movimentos sociais do campo, às ONGs, ao movimento ambientalista, etc., para
que não tem voz, não tem empoderamento, não se abre um espaço dentro dessa COP20. Então, é um espaço muito institucionalizado, enfim, quem foge das regras do que é dito lá de forma ideológica é rechaçado, ou não sequer entra ou participa, né? Então a ideia é que fosse um espaço democratizado e tal. E aí tanto que fizeram lá no Parque de la Exposición, lá de Lima, no Peru. E era um evento aberto, assim, era um evento com os movimentos, do mundo inteiro, etc. E principalmente do Peru também. Só que era um espaço aberto, a comunidade, as pessoas da cidade de Lima que quisessem ir para lá, ver e tal. Tinha uma feira também de sementes de lá, quinoas, maíz, que é milho, né, batata, muita variedade de batata, então tipo... Você tirou fotografias? Tirei várias. Eu não fiz vídeos, né? Agora mas fotos você fez? Eu quero ver essas fotos com ele. E aí, muitas fotos assim de... Descobri várias coisas lá, né? Dentro do próprio evento, assim, fora da viagem também. Que lá no Peru, só no Peru tem mais de 2.000 variedades de batata, assim, que a gente aqui não tem, né? Tem batata doce. Então, tá vendo o saber indígena que ainda prevalece. Né? Agora imagina quando a gente começar a pesquisar com mais seriedade os saberes indígenas que foram soterrados e excluídos, né? A quantidade imensa de alimentos que o cerrado pode produzir, que os chavantes, os caiapó, a quantidade imensa que a floresta amazônica e a Mata Atlântica tem, que os tupis, os diversos povos nossos, indígenas, têm nas suas roças, e que nós nem tomamos conhecimento, né? E muitas vezes a academia. Aí eu comecei a estudar a Berta Ribeiro, ela tem um livro que é do Rio Negro, e eu descobri que são 135 ou 137 variedades de mandioca. Eu não sabia que tinha tanta mandioca assim. Tem. E a gente conhece uma ou outra, né? Mal sabe distinguir uma da outra. Então, olha só como é importante para a economia de um país ele dar esse olhar científico com o seu próprio bioma, né? Até na questão alimentar. Você pode descobrir que aquele espécime ali, ele é um excelente alimento. Aí você pode transformar isso em produto agrícola, não é? Você seleciona e produz em quantidade para alimentação humana, coisa que os índios faziam, né? Nas suas roças. E as roças do Rio Negro eram grandes. E ela prova, aí é uma das primeiras a valorizar isso, a perguntar como se plantava, o que plantava, qual a diferença. E o saber indígena de não misturar as variedades para elas não se cruzarem, porque cada uma delas é adequada para uma finalidade. Sim. É isso que a gente precisa como sociedade voltar a valorizar, inclusive para usar de modo mais democrático, incluir na nossa dieta. A ideia da cúpula, inclusive, era mostrar isso como solução, né? A ideia dos povos tradicionais, das comunidades campesinas que a solução da questão ambiental, que é uma questão agrária, que enfim, é uma questão sistêmica, vem dessa solução, né, que vem de baixo, assim, vem da produção ecológica, da produção comunitária, da valorização da biodiversidade, seja em qual local for. Dos saberes étnicos, né, que são valiosos e que a ciência ocidental tende a desprezar. Mas paralelamente a isso tem um ramo da ciência ocidental que é a antropologia, né, que aprendeu a pesquisar isso. Claro, nós não vamos ser índios e o nosso olhar é diferente deles, mas nós podemos aprender com eles. Sim. Mesmo com os critérios desse saber aristotélico. Outra coisa que eu estava pensando hoje até, que eu ainda estava lá no Peru quando não sei se vocês ficaram sabendo, não foi uma enchente, mas vários pontos de alagamento aqui em Brasília. Minha irmã falou. Parte da UNB, parte mais baixa, porque Brasília meio que tem a parte mais de cima, assim, enfim, é plano, só que é meio inclinado também. Então, a construção do Noroeste que eles falaram lá que seria o primeiro bairro ecológico no Brasil, blá blá blá, que, enfim, no processo de construção destruiu parte de um cerrado nativo que tinha lá e também expulsou os indígenas, né, do Santuário dos Pajés lá.
Então, de ecológico não tem nada, na verdade. Só que o próximo... Mercadológico tem muito, né? Com esse valor falso agregado que é o suposto verde, né? E aí eles fizeram tudo errado lá na questão de terraplanagem, enfim, na questão da infiltração da água, e aí isso gerou os alagamentos que estão acontecendo já faz 2 anos aqui em Brasília, assim. Sempre na mesma data e tal, cara. E fora outras coisas também, além do... Você acha que esse alagamento tem a ver com isso? Tem a ver com a construção do Noroeste e também com a própria construção do Mané Garrincha aqui, do estádio Mané Garrincha. A reconstrução, né, do estádio para a Copa e tal. Eles não fizeram lá a drenagem como deveria ter feito, né? E aí eu tava pensando, porque eu fui para Machu Picchu, então eu conheci lá o sistema de drenagem também, né? E é incrível, porque você vai pensar ali no topo da montanha, a mais de 2.500 metros de altitude, num local que o índice de pluviométrico por ano é 1.900 milímetros, então é muito alto. Então, tipo assim, como é que tem uma cidade ali que tem mais de 500 anos e que não foi destruída ainda, assim, porque tem muita chuva lá e tal. E isso por causa do sistema de drenagem que eles pensaram, tudo para construir daquele jeito. Isso é uma coisa que construíram 500 anos atrás. Só que porque hoje as construções que são feitas não tem isso, sabe? Existe tecnologia, óbvio que existe, mas o interesse maior é o interesse do lucro, de construir os apartamentos ali e vender, o que vai acontecer depois, se as pessoas vão morrer, se vai acontecer enchente em outras regiões de Brasília, isso aí não interessa. Sabe que aí que entra aquela coisa que a própria filosofia ajuda. Tem um filósofo francês chamado Henri Lefebvre, um dos livros dele, que é importante a gente ler, conhecer, segundo me consta, tem até a versão em PDF dele, que é A Cidade do Capital. Ele começa a refletir... David Harvey, Não, é Henri Lefebvre, é um filósofo francês marxista. Ele viveu até os anos 90, então ele chega até a época do neoliberalismo, começa a pensar a cidade na lógica do capital, mas claro que criticamente face ao capital. Então é importante a gente ler. Eu estou me apropriando desse esse instrumental conceitual do Lefebvre, do Milton Santos também, que pensou as cidades e a urbanização no mundo, na América Latina e no Brasil, e voltar a problematizar isso, porque questões básicas. O que é a tecnologia? Eu acho que a antropologia mostra que tecnologia é conhecimento aplicado. Bem simples, conhecimento aplicado. E quem é que disse que tecnologia foi inventada com a indústria? E afinal, o que é a indústria? Tudo isso precisa ser reconceituado, né? Porque quem é que diz que o homem pré-histórico não criava tecnologias? Claro que sim. Porque dominar o fogo não é por instinto. Ele tem muito conhecimento embutido aí. Então, o domínio do fogo é uma das primeiras tecnologias. Caçar é uma das primeiras tecnologias. Saber o que pode comer e o que não pode comer, o que deve colher e o que não deve colher, é um conhecimento aplicado na geração de alimentos, né? Então, os povos tribais, mundo afora, que são tidos como primitivos, têm muitas tecnologias que a ciência moderna, que o nosso conhecimento ocidental pode absorver, reabsorver. Mas a visão que a gente tem é que tecnologia é só essa da sociedade industrial para cá. Um conceito equivocado, né? Tem até um negócio interessante que eu também achava isso, mas aí eu fui conversar com os peruanos lá sobre essa questão assim, de que algumas pessoas colocam que talvez algumas coisas foram feitas pelas sociedades incas, não foram os incas, foram alienígenas, extraterrestres e tal, e o pessoal de lá, eles não gostam disso, assim. Porque eles acham que é subestimar a inteligência daquela sociedade. O Dr. Hazari Hawass, que é do Egito, também detesta isso. Ele diz como se os egípcios não tivessem capacidade de construir o que eles construíram. Isso aí eu não conhecia nada sobre a história dos egípcios. É exatamente isso aí. Ninguém questiona os gregos ou os romanos por terem feito os grandes monumentos, estátuas e tal. Agora, mas porque eles tinham a história documentada e escrita, né? Assim, os incas não tinham, né? Nada escrito, só documentado mas, Diego, de desenho tá e... vendo?
Mas isso também é uma coisa que a gente precisa problematizar, porque eu tenho descoberto o seguinte: antes achava-se que os maias não tinham escrita. Hoje, não só sabe-se que tinham, como conseguiu-se decifrá-la. Então, hoje já é possível ler os textos maias que estão nos túmulos. Então, eu me lembro que quando eu estudei aqui no ginásio, na Zanorte, plena ditadura militar, em 1972, com 12 anos, o que aprendi no livro didático que eu ainda tenho, era isso, que os maias, os incas e os astecas não tinham escrita. Aí hoje, bem, a escrita maia já foi decifrada e os textos maias estão sendo traduzidos, certo? Você já pode ler. Então a gente já sabe a história escrita desses povos. E eu vi uma vez um documentário sobre os povos incas. Os incas tinham escrita. De repente me lembro do verde, da cor verde a mais verde que existe. A cor mais alegre, a cor mais triste. O verde que vestes, o verde que vestiste. No dia em que te vi, no dia em que me viste, de repente vendi os meus filhos a uma família americana. Eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa e a grama é bacana. Só assim eles podem voltar.